Nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Irmãs e irmãos, a liturgia da palavra deste quarto domingo do tempo comum convida-nos a contemplar com atenção aquele que Deus escolhe para ser profeta, um homem de Deus, particularmente selecionado entre outros para proclamar a palavra em circunstâncias e épocas determinadas. Hoje, por exemplo, ouvimos a leitura que narra o chamado feito por Deus a Jeremias, constituindo profeta na época do rei Josias em Israel. Diz o texto: assim a palavra de Deus chegou aos meus ouvidos. Como Isaías, o profeta Jeremias recebeu o grande dom de escutar a palavra de Deus. Todos nós recebemos também este dom no dia do nosso batismo. Ao sermos batizados, nós fomos constituídos com Cristo, sacerdotes, profetas e reis. Então, o primeiro termômetro espiritual para mensurar a nossa compreensão vocacional de profeta é saber se nós somos capazes de ouvir com qualidade a santa palavra de Deus. Jeremias se emocionou com a palavra de Deus e narrou para o conhecimento de todos nós como Deus o havia convocado para ser profeta. Diz o texto: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Quero convidar a você que está aqui, presente comigo nesta Eucaristia, e também a você que nos acompanha neste momento, reconhecer com alegria e fé a predileção do conhecimento de Deus sobre cada um de nós, antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre de nossas mães. Deus mesmo é quem desejou a nossa presença nesse mundo. Nós não estamos aqui por acaso. E se nós estamos vivendo por esse tanto de anos que já experimentamos,
é porque existe um desejo, uma vontade e uma decisão amorosa de Deus sobre cada um de nós. É este o fato que nos converte, capaz de nos ajudar a entender que nós, na vida, somos chamados a fazer como rezamos frequentemente, diariamente, instantemente, na oração do Pai Nosso, a vontade de Deus. Às vezes rezamos sem prestar atenção no que estamos dizendo. E até gostamos de rezar Pai Nosso, mas nós dizemos: seja feita a vossa vontade. É por isto. É porque nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, como a gente quer. Nós estamos aqui para participar na obra dele. E tudo, absolutamente tudo, até mesmo quando não temos consciência, tudo o que fazemos é para se ordenar ao serviço e ao louvor da divina majestade de Deus que arquitetou a nossa existência. Por isso, como o profeta Jeremias, sempre será uma grande alegria ouvir esta palavra, que nos conhece por dentro e nos constitui, consagrando-nos e enviando-nos. Levanta-te, ponha-te de pé e vá dizer ao outro, a quem eu te enviar, aquilo que eu quero falar. E não tenha medo. Eu vou te constituir como uma cidade fortalecida, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Mesmo que você tiver que passar por tantas dificuldades, sofrimentos, perseguições, eu acho que é oportuno, rapidamente, lá no fundo da alma, reconhecer como que é grande a nossa peleja todo dia em casa. Como que nós temos que criar habilidades para administrar as nossas preocupações, ansiedades, vaidades, distrações, desalinhamentos, que tormentos. Mesmo tendo que viver todas estas fragilidades humanas, pessoais, interiores, e que atraem para nós todas as outras dificuldades exteriores, das invejas, das disputas, dos descasos, das arrogâncias, das indiferenças, das ironias, das hipocrisias. Quantas coisas nos afetam e nos desmontam. Mesmo com tudo isso, temos que proclamar a palavra, sem ter medo, empoderados pela coragem de Deus que nos garante: eu estou contigo para te defender. Profeta, homem de Deus, é acima de tudo um missionário, encorajado pela presença de Deus na sua vida. E nesse momento, então, compartilhando desta palavra, encontramos a melhor oportunidade desse domingo para avaliar a alegria de estar à disposição de Deus e ser, em nome de Deus, capaz de anunciar a sua palavra, que ilumina o coração dos outros, reis, chefes, sacerdotes, cada pessoa. Profeta enviado
proclamar a palavra, por isso ele acaba incomodando, porque ao dizer daquilo que Deus quer para a nossa vida, somos como que atraídos para uma outra lógica. A lógica de Deus é aquela que nos humaniza e nos consagra como filhos e filhas muito amados, convidados a fazer parte de uma grande família, a família dos filhos e filhas de Deus neste mundo, portanto formando um reino de justiça e de paz, possível porque um reino formado por irmãos e irmãs. Foi assim que Deus convocou diversos profetas, até que chegou o momento que enviou como missionário do céu aquele que é o perfeito profeta, aquele que supera a imperfeição de toda profecia, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura. A nossa profecia é imperfeita, deve existir, mas não tem a perfeição da palavra que salva, que é a palavra de Jesus. E Ele se manifestou a nós como palavra viva, palavra de Deus encarnada. Por isso o texto do Evangelho de hoje, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, continuação do texto do domingo passado, convida o nosso coração a contemplar a figura de Jesus, missionário do Pai, plenitude da profecia, alegria para a nossa vida, porque Ele, palavra viva, pessoa, verdade, caminho, luz, vida para a nossa vida. Quando de fato nos abrimos para escutá-lo com sinceridade, não distraidamente, não arrogantemente, de fato exerce um poder de deslumbramento, assim como fez lá na sinagoga, deixando as pessoas todas com os olhos fixos nele, porque as palavras que ele compartilhava naquele momento era a própria pessoa dele, completando e satisfazendo os mais sinceros e profundos desejos do coração de cada pessoa. Eu fico muito feliz de celebrar a Santa Missa, porque na Santa Missa nós escutamos pessoalmente Deus, a palavra de Deus. É um desafio participar da missa. Temos milhões de motivos às vezes para participar de missa, até por medo. Algumas vezes para exercer só funções, outras vezes para aparecer. Mas cada vez que de fato nós aceitamos esta convivência, oportunizamos o nosso coração fazer a excelência da experiência da conversão. Eu disse isso, queridos irmãos e irmãs, porque Jesus, que se apresentou diante da sua parentela, com toda a vontade de fazer o bem, ali entre os seus, experimentou uma escuta que logo se desviou da essência da atitude e do comportamento minimamente aceitável diante de Deus, que é o comportamento e a atitude da adoração, da reverência e do acolhimento. Mesmo admirados, perguntaram a si mesmos, até com certo cinismo, como muitas vezes fazemos diante da palavra de Deus:
questionando se este trecho ou esta parte tem a ver com a nossa vida, é dita para a nossa vida. Hoje, por exemplo, ao ouvir a segunda leitura do apóstolo Paulo, escutamos: hoje nós vemos como que no espelho. Quantas vezes escutamos a palavra de Deus e duvidamos que ela seja diretamente dirigida a cada um de nós? A palavra de Deus é uma palavra cortante, e é para cada um de nós, toda ela, porque toda ela é inspirada e qualificada para nos levar a uma mudança que nos humaniza, nos liberta e nos enche de esperança e de alegria. Eles se perguntaram: esse rapaz, por acaso nós não o conhecemos? Aquela mesa, por exemplo, que nós usamos em casa, não foi ele quem fez? A porta da nossa casa não foi obra do seu trabalho? Não é ele um carpinteiro, filho de José? Como pode ser assim? Quem é ele? Jesus percebe a indiferença, a resistência, a objeção, a dificuldade do acolhimento da sua pessoa, da sua palavra. Jesus percebe agora aqui, nesse momento, quem está aqui de fato. Jesus está percebendo o que eu estou dizendo, se eu estou dizendo o que Ele quer que eu diga, ou o que eu gostaria de dizer. Não podemos nos iludir e achar que somos capazes de tapear Deus, nada disto. Ele mesmo toma a palavra, como agora está dizendo: vocês poderiam me dizer, médico, cura-te a ti mesmo. E no entanto, ele dá um exemplo, que é o exemplo que nos ajuda a entender como nós devemos ser, como chamados a ser com ele profetas. O exemplo de Elias e de Eliseu. Profeta, aquele que é homem de Deus, ele, portanto, que é Deus, tem que ter um coração universal para todos, para alcançar a salvação de todos. Ao chamar Elias em questão, observa, mesmo tendo em Israel tantas viúvas, foi lá a viúva de Sarepta, para encher de bênçãos a vida dela. Ou Eliseu, mesmo tendo tantos leprosos, Israel acolheu Naamã sírio. Jesus, com estes exemplos, está dizendo: vocês não me acolhem porque dizem que me conhecem. Eu vim para vocês, mas não só, para todos, inclusive para mim e para você. Nós que somos os capilares últimos da história de amor de nosso Senhor, que aceitou ser profeta perfeito, proclamar a palavra e experimentar desde o início da proclamação da palavra os efeitos que ela produz. Os efeitos que a palavra de Deus produz são os efeitos mais necessários para a nossa vida, porque nos preparam estes efeitos, para que cada um de nós possa entrar na dimensão singular da vida de justiça, de alegria, de eternidade e de paz no céu. Queria terminar apenas convidando também a vocês a contemplar mais esta outra figura de profeta, que a palavra de Deus hoje nos fornece, a do apóstolo Paulo. Ele é sim um profeta, mas mais do que profeta, porque chamado por Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, como cada um de nós, torna-se acima de tudo um missionário, discípulo missionário. Somos todos pelo batismo discípulos missionários, investidos da força profética. E a palavra de Paulo, por exemplo, que aparece hoje nesta segunda leitura, é dirigida a uma circunstância e a uma época específica, aquela da comunidade de Corinto.
comunidade que mais deu problema para Paulo. Eu não sei se a sua paróquia é a paróquia que dá mais problema na arquidiocese. Eu não sei se aqui na catedral é a realidade de igreja que mais dá problema para a igreja local de Belo Horizonte. Não importa. O importante é que Paulo, estando diante desta realidade, ao invés de aceitar a tentação de lutar, de debater, de polarizar, por causa dos problemas que enfrenta, com elegância, com piedade, de forma orante, apresenta a excelência da sua força profética, que é a força de Cristo. Às vezes nós pensamos que a força que mudará o mundo é a força das armas, da violência, da instigação e da polarização. Cristo é o nosso mestre. E é por isso que ele nos ensina, e o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. A força do profeta é a força do amor. É a força da perseverança na lei do amor. Canta então Paulo o hino da excelência do amor, dizendo que é Ele, o único que vai permanecer, nos conformar e nos qualificar para sermos aqui neste mundo presenças de Deus para a vida das pessoas. Que Deus nos dê esta grande graça de ouvir com muita qualidade a sua santa palavra, todo dia, cada dia, insistentemente, e deixar que a palavra faça efeito em nós. Mude-nos, converta-nos, corrija-nos, santifique-nos e nos torne dóceis, disponíveis, alegres e sensíveis, para que o reino de Deus, que é um reino sem exclusão, um reino de amor, um reino de proteção para a vida do mundo criado por Deus e de cada pessoa, de fato, cada vez mais, se implante no meio de nós. Amém.